minhas entradas para o UFC que rola nesse final de semana. Temos Michel Pereira, o Paraíso Voador, enfrentando Anthony Hernandes na luta principal e 2 lutas extras lá da PFL. A gente vai ter Ngannou enfrentando Renan Problema e Chris Borg enfrentando Larissa Pacheco. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contragolpe. Eu sou o André e vou tentar trazer para vocês em 5 minutos ou no menor tempo possível todas as minhas apostas para o UFC e PFL que rolam nesse final de semana. Vamos direto ao ponto, começando aí pelo UFC. Primeira luta a gente tem Austin Lane enfrentando Roberto Despaigne. Roberto Despaigne é um atleta do jogo de trocação gigantesco, mais de 2 metros de altura, foi contratado a peso de ouro aí para ser um cara para renovar a categoria dos pesos pesados, mas ele tem pouquíssima experiência no MMA e tá tendo dificuldade de colocar seu jogo para funcionar, né? Na última luta acabou perdendo, mas tem uma mão que se pegar já era. Ele vai enfrentar o Austin Lane que poderia complicar a vida dele levando a luta pro solo. O problema é que o QI do Austin Lane ele deixa fora do octógono. Então ele pode sim querer trocar contra o Despaigne e aí já era mesmo, pode encomendar o caixão. Acho que essa luta é uma boa luta para ir pro live, você olhar o que tá acontecendo. Se o Lane tentar a queda insistentemente, acho que tem boa chance do Lane vencer. Agora, se ele quiser trocar contra o Despaigne, já sabe de colocar seu dinheiro, né? Vai de Despaigne que ele vai nocautear. Segunda luta, a gente tem a Melissa Martinez que vai enfrentar a Alice Ardillian. A Ardillian tem um jogo de queda interessante e eu acho que vai conseguir utilizar isso para vencer a Martinez. É uma luta assim, não tem muita vantagem para a Ardillian, mas eu acho que é a lutadora mais completa, tem mais ferramenta. Para mim, a Ardillian vence essa luta na decisão. Outra aposta possível é colocar que a luta vai durar mais do que 1 round e meio e que o segundo round começa. Outra luta feminina, a gente tem Jessica Payne enfrentando Elise Reed. A Elise Reed, na minha opinião, é uma atleta pior do que a Jessica Payne. O problema é que a Jessica Payne está com 41 anos de idade e não está performando bem há alguns anos. Então, nesse momento, acho que a Jessica Payne, embora tenha melhor qualidade técnica, não vai ser o suficiente para vencer a juventude ali da Elise Reed. Então acho que vai dar Reed vencendo por decisão nesse combate. Acho que vale colocar que vai durar mais do que 1 round e meio e que o segundo round começa também. Jocelyn Edwards que vai enfrentar a Tamires Vidal. A Jocelyn Edwards é uma atleta que tem maior envergadura e tem um controle do jogo de trocação muito bom, tá? Acho que nesse aspecto ela vai acabar dominando a brasileira que não vai conseguir fazer seu jogo funcionar. Acho que a vitória vai vir aí da Jocelyn Edwards, tocando e controlando a distância a luta inteira, numa luta que não vai ser exatamente a luta mais legal de se assistir. Eu coloco vitória dela e acho também que, além de apostar na Joseline, eu acho que você pode colocar que vai durar mais do que 1 round e meio e que o segundo round vai começar. Brett Katona contra Jean Matsumoto. O brasileiro Jean Matsumoto é um atleta que vem em ascensão, ele realmente está com um hype muito bom, está invicto e nas bolsas de apostas está como favorito. Mas essa pra mim é a primeira zebra da noite, tá? Apesar de um risco de uma finalização colocada pelo brasileiro, o brasileiro gosta de pegar numa guilhotina, eu acho que o Brett Katona vai tentar buscar o jogo de queda e tentar controlar essa luta, travando o combate e não deixando o brasileiro jogar. É claro que se o Brett Katona tentar quedar de forma errada e largar o pescoço, o brasileiro pode sim finalizar. Mas o estilo de queda do Katona normalmente protege o pescoço das guilhotinas, que é uma das finalizações que o brasileiro mais gosta. Então nessa luta eu vou colocar aí que o Katona vence o combate e vence o combate por decisão na enrolação total. Nessa aí eu não aconselho colocar o tempo da luta, se vai durar mais do que 1 round e meio, o segundo round. Acho que é besteira, porque pode ser que o brasileiro consiga finalizar e você vai acabar perdendo sua aposta. Esse risco é real. Então vou só de Katona, vitória seca dele. Matheus Nicolau contra o Azul Albamayev. Matheus Nicolau, infelizmente, para mim, vai servir de escada nesse combate. Matheus Nicolau não tá conseguindo fazer o seu jogo funcionar, vem de 2 lutas, o queixo dele ou abandonou recentemente e ele tem aí que mostrar um serviço. Vai enfrentar um atleta encardido demais, que tem jogo de queda, jogo de trocação, é um atleta que vai tentar complicar. Eu acho que a vitória deve vir do Albamayev, ele deve ficar tentando jogar o brasileiro para lá e para cá o tempo inteiro. Infelizmente também pode rolar um nocaute contra o brasileiro, porque como o queixo brasileiro vem sentindo ao longo do tempo, pode ser que o Albamayev no ground and pound consiga um nocaute e o juiz interrompa a luta. Então eu coloco vitória do Albamayev por decisão, podendo até ser por um nocaute. Por conta disso, vou colocar a vitória seca do Albamayev, porque não dá para colocar round, é muito difícil prever quando é que esse nocaute pode aparecer. Então Albamayev vencendo nessa luta. Darren Elkins contra Daniel Pineda. É uma luta de despedida para os dois, na minha opinião, pelo menos deveria ser, né? O Darren Elkins está com 40 anos, o Pineda está com 39. A diferença que a gente tem aqui, o Pineda é um atleta mais técnico, tá? Ele tem tanto jogo de finalização quanto jogo de trocação do Pineda são bons. Agora, o Elkins é o atleta mais raçudo. O Pineda vem lutando uma vez por ano, com frequência muito baixinha, enquanto o Elkins vem se colocando à disposição em batalhas, entregando
um jogo de brawling ali, né? Um jogo de trocação franca. É muito interessante pros fãs, a galera gosta de ver. Ele já reverteu várias lutas que ele tava perdendo, são sempre muito violentos os combates do Elkins. E nesse combate aqui, eu acho que essa brutalidade e essa perseverança do Elkins vão fazer ele vencer o combate. Eu acho que o Pineda tem um jogo de finalização que poderia complicar, mas o Elkins é bom ali pra se defender. Não acho que o Elkins vai ser finalizado com muita facilidade. Tem uma finalização sofrida do Darren Elkins que foi pro Charles do Bronx. Então assim, outros caras, ele tá no UFC aí há 300 anos e não conseguiram parar o cara que tem aí mais de 40... Tem mais de 40? Não, tem 39 lutas o Darren Elkins. Então assim, é um atleta bastante impressionante também. Acho que o Darren Elkins vence essa luta na decisão. Acho que vai ser uma batalha sangrenta aí. A alternativa que a gente tem é o Pineda conseguir dar um bote e buscar uma finalização. O Pineda não conseguiu vencer ninguém relevante dentro do UFC na carreira que ele teve. Então, assim, eu não acho que isso é muito provável. Mas como é possível, eu vou colocar a vitória seca do Darren Elkins. Essa é uma luta bastante equilibrada, porque como um tá com 40, outro tá com 39, qualquer um pode ter virado o fio e vir com uma apresentação péssima nessa noite, e aí a gente fica a ver navios. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, com o Tim Means contra a Magui recentemente. Então, assim, tem que ficar de olho, talvez não seja uma boa luta para você colocar o seu dinheiro se você não quiser arriscar. Charles Johnson que vai enfrentar Sumu Daerge. O Sumu Daerge, quando você olha as estatísticas do cara, ele parece ser um excelente atleta, até de um nível melhor do que o do Charles Johnson. O problema é que o Sumu Daerge, ele vem lutando com uma frequência muito baixa, teve uma sequência de lesões e contra adversários de nível baixo. Relativamente mais simples de você ter estatísticas melhores quando seus adversários são piores. Quando você vai olhar a minúcia, as estatísticas do Charles Johnson, você vê que o Charles Johnson ele tem uma estatística não tão boa, porque durante um período da carreira dele foi mais sombrio, ele botou uma sequência de derrotas, mas ele vem com a sequência de vitórias e lutando 4 vezes por ano, entregando muita vitória. A última luta dele, que ele enfrentou o Joshua Van, eu achei que ele não ia dar conta, e ele deu conta. Realmente me impressionou bastante. Com a mudança de academia que ele fez recentemente, a carreira do cara parece que realmente virou e ele tá vindo muito bem. Eu acho que essa luta deve acabar com uma vitória do Charles Johnson. E eu acho que o Charles Johnson vai ganhar pela via rápida. Eu acho que ele finaliza. Se ele não conseguir finalizar, se o Mudaerge conseguir resistir, a gente pode ter o Charles Johnson vencendo por decisão. Mas assim, como você tem isso acontecendo e é muito difícil você prever em que round vai acontecer, eu acho a aposta mais segura colocar Charles Johnson vencendo. A minha aposta, aquela que eu vou pegar a minha stake, pegar um décimo da minha stake e colocar a grana lá, porque eu acho que pode acontecer, é a vitória do Charles Johnson por finalização no segundo round. Mas essa aí é muito pessoal, não vou indicar pra ninguém não, tá? Só tô falando aqui o que eu vou fazer. Rob Font contra Kyler Phillips. Rob Font é um casca grossa dessa categoria, como já diria o Minotauro. É um cara realmente muito bruto, lutou contra os tops da divisão. Vem aí ainda desempenhando um grande papel, tá? Mas ele tá com 37 anos, esse é o primeiro ponto negativo pra ele. Vai enfrentar um Kyler Phillips que vem com 29. O outro ponto é que o calcanhar de Aquiles do Rob Font são atletas que buscam um jogo de queda. Quando o cara trava ele na grade, quando queda bastante, o Rob Font não consegue desempenhar um bom papel. Ele se dá bem contra caras que são mais trocadores, que até mexe com um pouco de queda, mas não é o carro-chefe dos caras. Não é exatamente aquilo que os caras buscam para poder fazer o jogo deles funcionar, tá? Eu acho que o Kyler Phillips vai travar essa luta e vai quedar o Rob Font all day long, tá? Acho que ele vai controlar o combate e por conta disso acredito numa vitória do Kyler Phillips por decisão. Também não acho que ele vai ter a habilidade para poder nocautear ou finalizar ali o Rob Font, que nunca foi nocauteado, só tem uma finalização recebida na carreira. Então acho que é uma luta para ir para decisão, tá? Mesmo que o Kyler Phillips não consiga quedar, que o Rob Font venha com a defesa de queda maravilhosa e consiga negar tudo e aí o Rob Font vença, mesmo assim acho que vai ser por decisão. Então nesse caso, acho que vale a pena apostar mais do que um round e meio. Acho que vale a pena apostar que o segundo round começa e acho que vale a pena apostar na vitória do Kyler Phillips, mas essas outras duas, mais do que round e meio e que o segundo round começa, talvez sejam mais seguras até do que quem vença a luta. Anthony Hernandez contra Michel Pereira, essa pra mim é a luta mais difícil de você avaliar nesse card. Por quê? A gente não tem informações do Michel Pereira na categoria peso médio o suficiente, tá? O Michel Pereira atropelou todo mundo nessa categoria no primeiro round. Ele deu uma pancada, o cara ficou tonto, ele foi lá e finalizou. Já foram 3 em que ele fez isso desde subir de divisão. Então assim, apesar do Michel Pereira falar assim, nossa, essa categoria é muito melhor pra mim, o corte de peso é melhor, meu fôlego tá melhor, nos treinos estão melhores. A gente sabe que treino é treino, jogo é jogo, né? E aí a gente tem que ver como é que o Michel Pereira vai desempenhar 5 rounds contra um cara que quer matá-lo, não contra um colega de treino. E isso pode realmente fazer diferença, tá? Então não sei como é que tá o fôlego do Michel. Acho que
que o Michel, sem corte de peso, pelo que a gente já viu na categoria de baixo, pelo menos 3 rounds ele faz bem. E o primeiro e o segundo é o round em que ele tem que definir esse combate. Porque do outro lado, o Anthony Hernandez, o Fluffy, é o cara que tem um jogo de quedas bastante consistente, tem um cardio que é bastante consistente e ele vai tentar fazer isso a luta inteira. Ele vai tentar travar o combate e tentar finalizar o tempo inteiro. É o cara que finalizou o Rodolfo Vieira, tá? Rodolfo Vieira que foi finalizado pelo cansaço primeiro, antes de ser finalizado pelo Hernandez, mas mostra que o jogo do Hernandez é um jogo que realmente é insistente, ele vai destruindo o adversário ali pelo cansaço, até que ele consegue fazer o jogo dele sobressair. No jogo de trocação, não tenho dúvida nenhuma, o Michel Pereira é muito melhor do que o Anthony Hernandez, mas o antijogo do Hernandez pode realmente fazer o serviço e aí você vai ter que saber onde é que você quer apostar, onde é que você quer colocar o seu dinheiro, tá? De um lado a gente tem o Michel Pereira, que pode ficar extremamente cansado e por conta do cansaço dele ser dominado nos rounds finais e perder pro Fluffy, ele pode até ser finalizado, embora o Michel Pereira tenha um bom jogo de jiu-jitsu, não precisou mostrar com muita eficiência. As finalizações que o Michel Pereira tem no UFC, normalmente são caras que ele deu uma pancada, ele foi lá e finalizou, não são aquele cara que ele queda, vai ganhando posição até encontrar a finalização, né? Ele não constrói a finalização aparece por conta da trocação dele. Então, assim, é um jogo um pouco diferente, mas ele vai saber se defender muito bem ali no jogo de solo. Ou você vai apostar no Fluffy, que vai ser o cara que vai pra cima com tudo, tentar quedar o tempo inteiro, controlar a luta e por conta disso sair com a vitória baseada no cansaço do adversário. A minha aposta para esse combate é uma vitória do Michel Pereira, mas para mim essa vitória tem que acontecer no primeiro ou no segundo round. Se o Michel Pereira não conseguir vencer por nocaute no primeiro ou no segundo round, a minha alternativa é dar um cash out e proteger minha grana, porque eu acho que dali para frente o Michel Pereira vai ficar bem cansado. Talvez eu espere o terceiro? Talvez, se o Michel Pereira estiver mostrando que tá com gás, que tá pelo menos se movimentando bem, talvez eu espere o terceiro round. O Hernandez vai ter dificuldade de quedar o Michel. O Michel se movimenta bastante, tem um jogo muito não ortodoxo, não fica plantado, então assim, não é fácil derrubar o cara também. Então assim, vai ter uma disputa aí entre qualidade para quedar e controlar a luta do Fluffy até sufocar o Michel, e a qualidade do Michel em se movimentar bastante, controlando para não ficar muito cansado, utilizando o poder de nocaute nos rounds iniciais. O que vai pesar mais? Luta bastante equilibrada, mas eu acho que vai dizer muito sobre o Michel. Se ele passar desse cara aí, a gente pode realmente olhar pro cara com outros olhos pro topo da divisão. Eu vou de Michel Pereira, acho que ele nocauteia, essa é a minha aposta inicial. Acompanho a luta, primeiro, segundo e terceiro round. Dependendo do comportamento do Michel, eu dou cash out ou mantenho a minha aposta aí. Lutas extras pra gente adicionar, a gente vai ter Francis Ngannou enfrentando Renan Problema. O Francis Ngannou, na minha opinião, é favorito para esse combate. O nível de competição do Francis Ngannou é muito alto. Ele vai lutar praticamente jogo de trocação contra o Renan Problema. Apesar do Ngannou estar sem lutar o MMA há 2 anos, ele vem lutando boxe e o que o Renan Problema vai oferecer para ele é boxe. O Renan Problema não vai tentar quedar o Ngannou. Então eu acho que o Ngannou tá de boa para fazer esse combate. O Ngannou tem mais experiência, tem jogo de queda, os chutes baixos do Ngannou são bastante violentos. Eu acho que o Ngannou vence esse combate. O meu problema é que a aposta no Ngannou tá pagando muito pouco, tá? Tá pagando 1,30 apenas pro Ngannou e 3,60 pro Renan Problema, que é o azarão. O problema é que o Renan Problema tem uma mão de marmita. E se a mão dele pegar, pode ser que ele nocauteie o Ngannou, que foi nocauteado recentemente. Então o cérebro do cara pode estar ainda abalado por conta disso. Então eu acho o risco muito grande para uma recompensa muito pequena esse 1,3 aí no Francis Ngannou, quando tem uma chance de via rápida do adversário. Se o Renan Problema fosse um atleta que venceria na decisão, né, que não tivesse essa morte súbita, ele bateu, acabou a luta, eu colocaria a minha grana no Ngannou. Nessa aí, embora eu ache a vitória do Ngannou, eu prefiro ficar de fora. Outra luta da PFL, a gente tem Brasil contra Brasil, valendo uma vaga naquela disputa ali, naquele ranking de melhores de todos os tempos. De um lado a gente tem a Cris Cyborg, que está com 39 anos, que vai enfrentar a Larissa Pacheco com 30. A Larissa Pacheco é o bichão. Ela ganhou lá na PFL, ganhou da Kayla Harrison, é claro, perdeu 2 vezes primeiro para depois poder ganhar, mas a vitória sobre a Kayla Harrison foi o que lançou a carreira da Larissa Pacheco de uma forma para o mundo, tá? A Larissa Pacheco é uma atleta extremamente potente, tem jogo de queda, é uma atleta completa, tem 30 anos, é mais jovem do que a Cris Cyborg. O problema da Larissa é que ela brilhou e ela foi esse bichão todo na categoria dos leves. E essa luta vai acontecer
na categoria dos penas. Então a Larissona vai vir uma Laricinha, vai diminuir um pouquinho aí, certo? E será que nessa categoria ela vai conseguir ainda performar dessa forma? Vai ter essa pujança, vai ter essa força toda que ela estava mostrando na categoria de cima? Essa é uma questão que você tem que ter do lado da Larissa. Outra coisa que as adversárias que a Larissa enfrentou, na minha opinião, são um pouquinho, fora a Kayla, são um pouquinho menos graduadas do que as adversárias que enfrentou a Cyborg. Do lado da Cyborg, a principal desvantagem é que ela está com 39 anos e não é mais a mesma, né? A gente tem uma Cyborg que teve ali o seu auge, mas agora a coisa começa a dar uma arrefecida, o que é normal para todo mundo, né? Para todo ser humano, apesar dela ser um ciborgue. Então ela vem aí nesta categoria nativa, o que é vantagem para ela. Ela sempre lutou na categoria peso-pena e ela tem os nocautes dela nessa categoria. Então assim, acho que a Cyborg é uma atleta que construiu a carreira e os números dela vêm desta categoria de peso, com esse corte de peso, com essa situação. Então ela está mais acostumada, está bem na praia dela. O problema dela, a idade. No caso da Larissa é mais jovem, uma vantagem para ela. Ela realmente vem dominando a PFL e mostrando que é uma atleta completa, inclusive com jogo de queda, que não é bem o forte da Cyborg. Cyborg tem jogo de queda, tem jiu-jitsu, mas ela não precisou usar até aqui. A Larissa já mescla um pouco mais essas coisas, ponto para a Larissa. O que desqualifica um pouco a Larissa ali é o fato dela estar lutando na categoria peso-pena e o brilho da sua carreira mesmo aconteceu na categoria de cima, na categoria peso-leve. Talvez ela não consiga desempenhar exatamente da mesma forma contra a Cyborg, tá? Então, nesse combate entre mais experiência e já tá pronta para a categoria, e na outra uma atleta mais jovem que vem aí para tentar conquistar o seu lugar ao sol, eu vou na zebra, eu vou na Cyborg. Acho que a Cyborg vence essa luta aí, mas é uma luta extremamente apertada, tá? Eu acho que pode ter um nocaute pra Cyborg a partir do terceiro round. Cyborg usa muito direto e a Larissa recebe muito esses golpes. Então, assim, pode ser que a Cyborg consiga encontrar um nocaute ali pra frente, mas a Larissa também pode começar o jogo de queda e sair com uma vitória aí por exaustão da Cyborg, que tá com 39 anos. É uma luta complicada, você vai ter que fazer um peso aí pra saber onde é que você vai colocar a sua grana. Então é isso, galera. Espero que você se dê muito bem nessa noite. Muitos greens pra você, porque se você fizer green, eu faço green também. O green é compartilhado. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais!